vida, gente. Olha, colocar em prática. Como é que é? Vai, faça discípulo de todas as nações e as batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Aí você pega um Pedro analfabeto que sabe mais do que doutor. Chega lá e diz: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, a promessa é para vós, vossos filhos que estão longe, lá no Brasil, e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí você vê que a coisa está resolvida. Vai viver a Bíblia, viver os ensinamentos. Agora, algo interessante aí, pastor César, que Paulo, nós estamos falando de Paulo, né? Se ele fosse recebido hoje, Paulo não estava junto com Pedro e os demais apóstolos naquele momento que Jesus deu essa ordenança. Mas depois de um longo período, Paulo se encontra com Pedro e pergunta: e aí, meu irmão Pedro, como é que você está batizando? E aí, meu irmão pastor, como é que você está batizando? Pedro vem e diz bem assim: eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E você, Paulo? E você que não esteve com a gente deve estar batizando errado. Não, eu também batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é que deu essa revelação? Foi uma escola? Foi um curso de teologia? Isso está errado. Porque Jesus, só concluindo aqui, pastor César, Jesus disse bem assim para os seus discípulos, para os pastores: ele não permitiu que ninguém saísse pregar o evangelho, antes teria que fazer um curso de teologia. Não! Vai para Jerusalém, fica lá no cenáculo, até que você receba do alto o Espírito Santo. Então, quem capacita um homem para pregar o evangelho não é um diploma, mas sim a virtude do Espírito Santo que te leva para a palavra. Agora você pega então o próprio Pedro aqui no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio sobre ele, e ele diz para o povo ser batizado. Aí ele vai levado na casa de Cornélio. Aí ele responde a pergunta: alguém pode recusar as águas estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? Olha, se um homem recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é não recusar ser batizado. Se ele tem o Espírito de Cristo, olha, o Espírito de Cristo se submete. Aí, esse é o capítulo 10 do livro de Atos. Sim. Aí você sabe que Paulo se converteu e lá o Ananias veio e disse para Paulo. Paulo dá testemunho disso no capítulo 22. Ananias chegou para ele: olha, irmão Alberi. Sim. Chegou para ele e disse assim: e agora? O que você está esperando? O que é que está te detendo? Levanta e seja batizado, invocando o nome do Senhor. Mas o camarada levantou na hora, rapaz. Aí e Cornélio? Cornélio também foi na hora. Aí o Pedro chega e encontra com Paulo 14 anos mais tarde e não tinha mais nenhuma dificuldade. Por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo falou com Pedro, falou com Ananias, o Paulo sabia que a maneira era aquela. E não tem discussão. Que maravilha, né? Se você que está aí do outro lado tiver a sensibilidade e o mínimo, olha, de contato com o sobrenatural de Deus, eu vou dizer para você, você não vai esperar nem terminar o programa para me telefonar, me mandar um e-mail e dizer: pastor, eu preciso ser batizado porque eu levei, olha, quando eu nasci botaram um pouquinho de água na cabeça, não é batismo, e quando eu cresci, que eu mudei de igreja pensando que estava mudando de fé, na verdade eu estava na mesma fé que eu tinha nascido. Sabe o que aconteceu? O pastor me levou lá na água, me deu um banho, eu saí um pouquinho, o padre me deu um pouquinho de água só na cabeça, e agora me deram foi um banho e eu saí de lá sem o nome. Mas o padre usa os títulos quando bota aquelas aguinhas ali, né, pastor César? Isso não é gracioso, nós não estamos aqui para fazer piada e nem brincar, mas quando coloca aquele pouquinho de água, ele diz bem assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você sai da igreja católica, pastor, e você vai para outra igreja, dita evangélica, você chega lá, um pouquinho mais de água. Porém, usa as mesmas terminologias, os mesmos títulos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mudou? A igreja católica ficou devendo o nome, fez de uma forma errada. A igreja dita protestante evangélica também ficou devendo o nome. Agora, quero concluir com isso, pastor César. Veja que o mesmo Espírito Santo que desceu no Pentecostes em Pedro foi o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo, e tanto um quanto o outro batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. Até parece que está tendo outro por aí, mas não o Espírito Santo.
Pois é, e aí você entende que só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e este nome toda a família nos céus e na terra usa. Agora, espera aí um pouquinho. Como é que você pensa em receber a herança celestial se você não tem nenhum nome do Senhor na sua vida? Ora, ora, ora. Quero o nome de Jesus na hora da cura, para solucionar problema, olha, para abençoar, mas na hora de se batizar no nome dele não quer. Nega. Pula fora. Quer dizer que você não é de Cristo? Aí vem um pregador tão pobre como o diabo e diz, é heresia batizar em nome de Jesus. Pois é. Quer dizer que o nome de Jesus se torna heresia. Aí aparece o outro mais fraco ainda e diz, não, eu prefiro ficar com Jesus do que com os apóstolos. Para mim ficar com Jesus, eu vou ter que pegar todas as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, sabe, de Judas, e rasgar e ficar só com os 4 evangelhos. E ele acaba não ficando com nenhum dos dois, porque Jesus disse que se perseguiram a mim, também perseguirão a vós, mas se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então essa história de ficar com Jesus e não ficar com Cristo, fica sem ninguém. E é assim, você termina os 4 evangelhos com o livro de Atos. E o livro de Atos diz, Jesus começou a fazer, deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, e os mandamentos que os apóstolos receberam foi batizando o povo em nome de Jesus, foi não tendo mulher pregadora, foi ensinando as mulheres a vestir, os pais serem bons pais, os maridos serem bons maridos, as mulheres serem boas mulheres, hein? Olha, os crentes serem bons trabalhadores, os serem bons patrões, serem bons cidadãos.